Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que o evangelista Manuel Silva Messa. Quero trazer uma palavra aos vossos corações, que se encontra registrado no livro de Jonas, no capítulo 2, a partir do versículo 1, título da leitura: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Número 1, segundo em Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na praia. Nós podemos observarmos a palavra de Deus aqui acerca da desobediência de Jonas. E o homem e a mulher, quando ele não obedece à voz de Deus, ele paga pelos seus erros e por sua rebeldia. Aqui, a vida de Jonas, ela nos retrata que devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Então aqui no número 1 diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ali, Jonas, ele se sentiu que ali era o seu fim, mas Deus tinha um plano e um projeto na vida de Jonas. Ele não precisava ir de peixe, era para ele ir de navio, mas ao invés dele ir para a cidade de Nínive, ele tomou a direção oposta, ao contrário à vontade de Deus. E todos aqueles que saem dos planos e da vontade de Deus, ele paga o preço por sua rebeldia. Mas Jonas reconheceu a sua falha, a sua fraqueza, e ele começou a conversar com Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui Jonas, ele já estava se sentindo, ele estava no coração do mar, nas profundezas do mar,
dentro do ventre daquele grande peixe, ele se sentia como já se desfalecendo, mas mesmo assim o Senhor o estava sustentando ali dentro daquele grande peixe. E Deus ouviu a voz de Jona, a sua oração que ele elevou ao trono de Deus. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Meus amados e queridos irmãos, a obediência a Deus, ela é melhor que qualquer sacrifício ou holocausto. Se Deus quiser para você, faça, você vai e faz. Se Ele falar não, não vá, porque com certeza você sofrerá os danos e as consequências da desobediência à palavra de Deus. Número 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas aqui, ele reconhecendo a sua fragilidade e a sua fraqueza, agora, quando ele se encontrava em aperto, em apuro, ele reconheceu o Deus a quem ele servia, e a sua desobediência foi que lhe causou isso. Se ele tivesse ouvido a voz do Senhor, tivesse ido para Nínive ali pregar para aquela geração incrédula, corrupta, que estava a ponto de ser destruída, 120 mil almas ali precisando de salvação, mas ele correu da presença do Senhor. E quando nós saímos da presença do Senhor, nós pagamos o preço por nossa desobediência ao Senhor nosso Deus. Número 4, e eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Ali Jonas, ele já se considerado lançado fora da presença do Senhor por causa da sua rebeldia, mas ele, orando ao Senhor, ele tinha certeza que ainda ele entraria no templo do Senhor para estar exaltando e glorificando ao nome do nosso Deus, porque ele estava arrependido da sua desobediência, a qual Deus mandara ele ir a Nínive pregar, e ele pagou a sua passagem, fugindo da presença de Deus, indo para Tarsis. Número 5 diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ali ele estava no ventre daquele grande peixe, e aquele peixe ali estava com seu ventre cheio de água, de algas e de água também, e as algas ali se enrolavam em sua cabeça. Ele não precisava estar passando por aquilo, mas ele estava passando porque ele deixou de ouvir a voz de Deus. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós pagamos o preço pela nossa rebeldia, a nossa desobediência à voz do Espírito Santo de Deus. Número 6, eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Aqui Jonas já começando a agradecer ao Senhor, porque sabendo que a oração dele estava entrando diante do trono de Deus, e aqui ele já começou a agradecer a Deus. Sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Deus ouviu a oração
o clamor de Jona e entrou com providência sobre a vida dele, para que ele pudesse ali estar naquela cidade, fazendo o querer e a vontade de Deus. É melhor nós irmos de navios, de barco, de carro, de bicicleta, do que desobedecer a Deus e pagar o preço por nossa desobediência. Ali Jonas estava pagando o preço da sua desobediência à palavra de Deus. Número 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então, Jonas ali, quando a alma dele se encontrava desfalecendo, ele lembrou do Senhor, e a oração dele entrou diante da presença do Senhor no templo de santidade do nosso Deus, e ele mandou resposta para o clamor de Jona, para o livrar daquela situação, não que Deus criou, mas que o próprio Jonas criou por desobedecer a palavra de Deus. O número 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Jonas, ele foi negligente, porque ele sabia que o povo de Nínive era um povo rebelde, de coração obstinado, que matava as pessoas, que destruía nações. Então ele se recusou a pregar para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados e não fosse salvo. Por isso ele fugiu da presença do Senhor. Então ele estava com vaidade em seu coração e não deixou que a palavra de Deus penetrasse em sua vida. Ele não estava tendo misericórdia. Então, por isso aconteceu isso na vida de Jonas, por causa da sua rebeldia. Número 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aqui Jonas, já reconhecendo que ele tinha errado, mas ele fez um voto ao Senhor. E aqui ele está dizendo: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aqui não diz o que Jonas votou diante do Senhor no momento em que ele se encontrava dentro do ventre do peixe, mas ele está dizendo aqui que o que ele votou, ele ia pagar diante da presença do Senhor. Meu querido e minha querida, se você tem feito algum voto, ou se você tem feito algum propósito com o Senhor, não tarde em pagar os seus propósitos, seus votos, para que assim o Senhor possa te abençoar e te acumular de bênçãos e de vitória. O número 10, o último versículo: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na praia. Então, a oração de Jonas, ela chegou aos ouvidos do nosso Deus, no trono de glória. E o nosso Deus ordenou aquele grande peixe que ele viesse a vomitar a Jonas na praia. E Jonas então entrou caminho de 3 dias pregando dentro daquela cidade, para que houvesse arrependimento e o Senhor não a destruísse, mas que o Senhor viesse salvar a todos eles. O arrependimento daqueles homens daquela cidade foi tão grande que o rei, ele disse que não era para dar alimento para os animais. 3 dias ali, aquelas pessoas jejuaram com pano de saco, se cobriram, ali não comeram, não beberam, não festejaram, e Deus ouviu
a oração daquele povo e o clamor daquele povo chegou diante do Senhor, e o Senhor não os destruiu, mas deu o livramento da destruição, porque Jonas não foi de navio, mas teve de ir de peixe. Então, meu irmão, minha irmã, não deixa para ir de peixe, mas vai da forma e da maneira que o Senhor determinar, para que a vitória seja completa. Neste momento eu quero estar orando pela vida de todos, em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos santas de poder e de glória sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos, amigos, colegas. Entra com providência em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental. Toca, Senhor, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade. Toca em todos os órgãos internos do corpo humano. Repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Papai querido, toca, Senhor, sobre a vida dos velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, alcoólatras, os viciados no tabagismo, no alcoolismo, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição, a causa da viúva, do órfão. Salva, cura, liberta e transforma. Papai querido, abra as portas que estão fechadas e prepara o melhor dessa terra para os seus filhos. As vidas que se encontram desempregadas, põe as tuas mãos e opera, Pai. Toca nesses currículos, toca, Senhor, nessas carteiras profissionais. Este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem que está desempregado, prepara, Pai, e traga a bênção e a vitória. Entrega a todos na palma de tuas mãos. Curados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.